A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra A Cada Um Segundo as Suas Obras, ministrada pelo Sr. Pedro Roberto Gavioli. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos. Gostaríamos, antes, só de lembrar que ontem, dia 3 de outubro, foi o aniversário de nascimento de Allan Kardec, nosso codificador, que significa organizador, né? Organizou toda a obra espírita, pesquisou, enfim, e montou para nós. Temos hoje, logo em seguida, né, o aniversário do nascimento de Francisco de Assis, um dos ícones do Evangelho de Jesus. E diz nossos confrades que há três seres incontestáveis no Evangelho de Jesus, que é Maria de Magdala, Paulo de Tarso e Francisco de Assis. Foram fundamental no Evangelho de Jesus, na sua divulgação, e há uma história muito bonita nisso tudo. Kardec, ele com a responsabilidade de trazer para nós o Evangelho de Jesus, ele se prontificou a buscar as partes morais. Todo o Evangelho de Jesus, as antigas leis, todas elas são importantíssimas. Mas hoje nós vamos falar da parábola do semeador. E para que nós falemos do semeador, da parábola do semeador, Jesus, como falava sempre por parábola, por história, ele conta uma pequena história. Eu vou pedir a licença para que eu possa ler, para que depois nós discutamos o assunto. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao seu arredor uma grande multidão de povos. Ele subiu num barco onde se sentou, e todo o povo estando à margem, e lhes disse muitas coisas por parábola, falando nesse dia desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros dos céus o comeram. Uma outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, sufocaram-a. Outra, enfim, caiu em terra boa, deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir, disse Jesus. Está em São Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, as parábolas do semeador. O que é esse terreno que Jesus falava, senão nós? No sentido figurativo, nós somos o terreno. A semente são as palavras de Jesus que eram semeado, que era ensinado, que era contribuído, participava com as pessoas, quando ele ensinava todo aquele ensinamento. Em todo aquele que escuta a palavra, então, diz aqui os bons espíritos,
do reino e não lhe dá atenção, porque muitos de nós escutamos as palavras de Jesus, mas não damos muito atenção. O espírito maligno, as entidades perversas, arrebata o que havia sido semeado em seu coração. Então você até escutou, mas você não deu atenção. Vem o irmão, o espírito maligno utilizado-se por Kardec, que são os maus espíritos, e arrebata de seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Ouviu por aqui, soltou por aqui, pouca importância deu. Alguém veio, os maus espíritos tomou, você ficou vazio, mas você ouviu. Aquele outro que recebeu a semente no meio das pedras, é aquele até que escuta com atenção, gosta, acha bonito, e que recebe mesmo com alegria, fica feliz, mas ele não tem em si raízes. Mas que tipo de raiz ele precisa ter? A da boa vontade, do esforço, da dedicação, da renúncia. E não está senão por um tempo. Mas logo ele esquece, enquanto sobrevêm os obstáculos da vida, as dificuldades, as tribulações, os vendavais da vida e as perseguições por causa da palavra. Muitas pessoas então preferem abandoná-la, e esse é o que toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Fica escandalizado porque ele pensa diferente, porque ele começa a agir diferente, porque ele não é mais igual aos outros, ele está isolado. Este é aquele que recebe a semente entre as pedras, não tem profundidade, logo se escandaliza. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse século e a ilusão da riqueza o sufoco em si mesmo, a palavra que poderia tornar-se frutífera e tornaram infrutífera. Por causa das necessidades que nós temos da nossa subsistência, da sobrevivência, da busca, da luta, da perseverança, nós deixamos que as ilusões do mundo, as tribulações do mundo, sufoquem estas palavras, e nós esquecemos da responsabilidade, e com isto tornamos um terreno infrutífero novamente. Mas aquele que escuta a semente numa boa terra, que é aquele que presta atenção, que dedica-se, é aquele que escuta a palavra, que presta atenção, é aquele que dá fruto, porque ele aplica em você, mesmo que ele não consiga ser ainda, ele aplica nele, ele trabalha ele. Mas às vezes tem dificuldades, mas quem não tem? Mas não desiste, está lá buscando constantemente, é aquele que apresenta atenção do fruto, e esse rende uma semente por 100, por 60, por 30, de acordo com a sua atenção, com a sua dedicação, com a sua boa vontade. Então nós começamos a perceber que cada um de nós é um terreno. Aí eu digo aos senhores, que tipo de terreno nós somos? Temos terra, somos pedregosos, o nosso terreno é cheio de espinho, deixamos nos envolver pelas ilusões do mundo. Porque envolver pela ilusão do mundo, você não precisa deixar de trabalhar, você não precisa deixar de empreender-se, você não precisa deixar de fazer o que você tem que fazer. Você precisa entender que você só está usufruindo de algo que não lhe pertence.
e que você vai ter que deixar um dia isto. Como é que você está fazendo com tudo isto? Então a parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira que nós temos de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Aproveitar os ensinamentos do Evangelho em nós é quando você tem raiva de alguém e você diz: espera lá, está me fazendo mal, eu tenho que parar com isto. Quem está sendo prejudicado é eu, não é ele. Aproveitar o ensinamento de Jesus é você olhar para dentro de você e fazer modificação e dizer: isso não é mais coerente para mim, isso não cabe mais para mim. Eu gostava de falar da vida do outro. Não, eu preciso parar porque eu prejudico o outro. E uma palavra, eu posso causar um dano enorme. A gente precisa começar a entender esse tipo de situações que nós estamos vivendo. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão letra morta. Letra morta, como se nada significasse. Vive num estado vegetativo, do jeito que nasce e morre. Chega no mundo espiritual sem nenhuma bagagem. Aonde vai dormir esse ser, senão no relento? Quem vai estar lá esperando? Ninguém. Porque ele nada fez. Então a semente caída sobre a rocha não produzem nenhum fruto. Mas nós precisamos avaliar e precisamos modificar-se, remover essas rochas, porque por baixo da rocha a terra fértil. E essas rochas que nós falamos são orgulho, melindre e outras tantas deficiências da alma que nós muitas vezes temos dificuldades de removê-la. Então ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daquele que não se apegam senão aos fenômenos materiais. Quantos se apegam só aos fenômenos e fica 50 anos trabalhando numa casa espírita, dando passividade, e quando desencarna está em situação lamentável, porque não modifica ele, não faz o trabalho próprio, porque é cada um segundo sua causa. Eu posso estar aqui falando há 40 anos, se eu não utilizar na minha causa, não vale nada. Posso até ter algum crédito, mas é a minha luz, porque é cada um segundo sua causa. Ninguém pode acender a minha luz se não for eu. E aí ele diz ainda assim: não é um emblema daquele que não se apegam senão o fenômeno material, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade. Quantos de nós vemos numa casa espírita, na mediunidade, no passe, nas explanações do Evangelho, senão algo de curiosidade? E logo depois que saímos dessa porta para lá, é letra morta para nós. Volta todas as consequências. Até aqui, quando estamos bem. Então o que faz nós mudarmos é o que esse grande ícone do Evangelho de Jesus, Paulo de Tarso, diz: tudo me é lícito, nem tudo me convém mais. Mas o que é caridade? Aí ele diz: caridade é benfazeja, caridade não se irrita, caridade não guarda rancor no coração, caridade tudo faz, tudo perdoa, compreende. Percebe que tudo isto, quando nós fazemos isso, quem se beneficia? Nós próprios.
E a pessoa que chega perto de nós se sente muito bem com isto. É gostoso estar perto de uma pessoa virtuosa. Mas é lamentável estar perto de uma pessoa que não busca a sua melhora, porque ela ainda vai exalar aquilo que ela tem. É como você passar perto de uma pessoa e ela exala um perfume francês, e uma outra que passa e nem perfume usou, ou nem banhou-se nas letras do Evangelho de Jesus, e aquele que usou o perfume francês é aquele que banhou-se no Evangelho de Jesus. Aí ele diz ainda, daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos Espíritos, e não se interessam, senão por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de ter ouvido, são tão frios como antes. Quantos de nós, às vezes, estamos na casa espírita só para receber, depois somos tão frios quanto antes? Quantos estão nas mais variadas escolas do Cristo, que são as religiões, e quando estão lá estão muito bem, mas quando saem para fora são tão frios quanto antes, entendendo que a palavra de Jesus é para o outro, não para ele. O que eu estou falando aqui para os senhores, estou falando para mim primeiro, porque eu não sou obrigado a me expor, mas se eu me exponho, eu sou obrigado a ser. Olha a responsabilidade que você tem, né? Então, quantos acham os conselhos muito bons e admiram, mas deles fazem aplicação nos outros? Ah, quem precisava estar aqui é fulano para ouvir. Não, é você que está aqui que precisa ouvir, não é o outro. O outro, se ele tem que estar aqui, tem que ser pela vontade dele, pelo desejo dele. Se eu estou aqui, é eu que tenho que estar, eu que tenho que ouvir, não é? E aí, dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída numa boa terra e produzem fruto, são as pessoas que estão sempre bem, em paz, mesmo com as tribulações, porque você pode ser bom o quanto você for, você pode ser mau o quanto você for, você pode ser sábio e ignorante, ter cultura ou não. Se você está em paz, tudo está bem. Se você não está em paz com você, nada está bem. Se nós sairmos aí lá fora agora, e estiver frio, ou um pouco frio, alguém vai dizer, odeio frio. Outro fala, que bom para dormir. Percebe? É como você vê. E essa maneira de você ver as coisas é que mostram quem você é. Odeio o calor. Não, mas o calor gostou, dá para dormir mais à vontade, dá para ficar mais fora, dá para ir caminhar. E aí sucessivamente, é como você vê uma situação. Então nós precisamos ser assim, adaptar-se. Porque nós saímos e deparamos com um mundo onde tudo que é normal virou anormal. E o que é anormal parece que virou normal. E que os bons têm que se tratar para viver com a normalidade. Não, simplesmente seja bom. A normalidade das pessoas é dela, não é minha. Se algo anormal em alguém me incomodar, eu preciso de tratamento psiquiátrico. Porque a vida do outro é do outro, não é minha. Se eu posso ajudá-lo, eu o ajudo. Se eu não posso, eu tenho que ser indulgente. Não tenho que ficar comentando o defeito do outro, falando. Mas posso servir como espelho para mim. Não vou fazer isso porque é feio. Estou vendo a consequência. Percebe que o Evangelho de Jesus é de misericórdia, de bondade, mas não é forçado. Ele não nos impõe. Ele deixa cada um segundo a sua vontade. Mas diz
que tem consequências. Porque nós espíritas não acreditamos em pecado. O pecado é quando você peca contra alguém e Deus, nós não atingimos Deus. Nós somos tão pequenos, mas tão pequenos perante Deus, que nós não atingimos a divindade com as nossas imperfeições, mas nos comprometemos entre nós. Aí temos que fazer a reparação. Então precisamos tomar muito cuidado com as consequências dos atos. Se eu, que nem amanhã é sábado, aí vocês comem uma macarronada bastante gorda, toma uma caipirinha, uma cerveja, exagera, depois come uma pizza ainda hoje. Segunda-feira, como vocês estão? Um mal-estar, porque você saiu da normalidade. Assim somos nós com relação ao Evangelho, à vida. Nós precisamos estar na normalidade. Então é isso, meus irmãos. Não há nada de diferente. Você não precisa deixar de fazer o que você quer fazer. Só precisamos entender, como diz Paulo de Tarso, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém mais. E esse não nos convém mais, cada um tem que saber o dia e a hora. Não é eu que vou dizer, isso não convém mais para você ou para você. Não, é você que decide. Porque você é que vai saber a hora de deixar de fazer algo ou a hora de começar a fazer algo na sua própria causa. Então é assim. E não nos esqueçamos, estamos numa grande fila, estamos numa contagem regressiva, porque nós nascemos morrendo. E aí a fila não para. E não dá para trocar de lugar com ninguém, tá? Então vamos aí acelerar, né, essa busca incessante de Jesus, até porque enquanto estivermos encarnados, estamos vivendo bem. Então a importância é viver bem, não é pensar, eu tenho que fazer para quando eu morrer eu estar bem. Não, se você está bem hoje, vive bem hoje, se você morrer daqui 1 hora, você vai estar bem para lá, porque você está bem aqui. Percebe? É isso que nós precisamos começar a entender na palavra de Jesus. Agradeço a atenção de todos. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.